Internautas deste canal, meu nome é Ivan Paixão, pastor e professor. Estou feliz em te encontrar. Que Deus te abençoe. Estribado na história da cidade dos três climas, nesta série de vídeos intitulados Coisa da Minha Terra, História de Itapipoca, inicio mais esta pesquisa sobre os fatos que finalmente formaram geográfica e politicamente este rico município da zona norte do estado do Ceará. E naquele tempo mais remoto, os moradores deste pé de serra de terras planas eram tão poucos que se contavam como são contados os dedos da mão. Em esta diminuta população habitava em casebres de taipa, esparsamente distribuídos em diminutas áreas físicas, levantadas aleatoriamente porque as terras não tinham dono, contudo o lugar ostentava a beleza da moldura das serras a partir do nascente e norte, a perder-se de vista, mostrando nas suas grandes rochas expostas por antigos movimentos tectônicos as mais variadas formações, dependendo do entendimento de cada pessoa. Elas lembravam obras de arte feitas pelo pintor nas suas variadas telas. No período do inverno, que ocorre de janeiro a junho, a serra fica coberta por verde vivo e vigoroso, abraçando a diminuta população que gozava do aconchego dos três climas, vindos da serra, do sertão e do mar. Com o passar do tempo, e como vimos em vários vídeos anteriores, após a chegada dos moradores do alto da serra, quando a Vila da Imperatriz desceu a montanha para, por força de lei, se instalar no sopé da serra destas terras planas, então a diminuta população das pequenas moradas com seus singelos roçados, criando às vezes uma vaca, algumas cabras e ovelhas, viu de repente seu diminuto lugar ser invadido por quantidade enorme de pessoas, trazendo nos costados dos seus animais suas mudanças. Então o lugar sentiu o primeiro impacto por causa de tantas pessoas juntas. A recente chegada desta gente neste lugar de espaço físico largo, sem limites e sem proprietários, ensejou a busca pelo desconhecido, cabendo aos mais jovens o papel de desbravadores, o que fizeram para todos os lados desta larga tela. No sertão, estabeleceram as fazendas de gado, pelo fato da existência desses animais selvagens estarem em quantidade pastando e procriando nas margens dos rios. Como vimos anteriormente, os primeiros destes animais foram trazidos de Portugal nos porões dos navios negreiros na época da colonização dessas novas terras recém-descobertas pela coroa da Europa. Muitos deles fugiram dos currais, ao tempo dos produtores dos derivados da cana-de-açúcar, estabelecido no Nordeste do Brasil,
desde as margens do Rio São Francisco e se espalharam indiscriminadamente na vasta terra livre, habitada por nativos em quantidade em todos os recantos deste lugar. Guimarães Rosas fala das coisas do sertão em seu livro Grandes Sertões Veredas, particularmente do sertão mineiro, como assim trata o poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto das coisas da sua região pernambucana. E aqui em Itapipoca tivemos entre nós, nesta terra que amamos, cidade dos três climas, os versos dos poetas e cantadores Cândido e Agobá, tratando com carinho e respeito esta região seca, contudo especial, a imperatriz daquele tempo, cantada em versos e prosas. Os pioneiros da imperatriz antiga chegaram também no litoral, beberam água de coco, comeram lagosta e camarão, e o peixe com pirão. Pisaram na areia fina, sentindo o beijo das águas do mar, e logo singraram nas frágeis jangadas até a risca, onde moram os grandes peixes, dentro deste mundão d'água que todo mundo conhece como Oceano Atlântico. Na segunda parte deste trabalho, como costumeiramente fazemos, juntos caminharemos pelas páginas da Bíblia Sagrada e hoje falaremos do tema traição. Na Palestina, e particularmente em Jerusalém, local de maior concentração de pessoas naquele tempo, havia murmúrio permanente entre os poderosos de então para encontrar um jeito de matar Jesus Cristo sem causar revolta entre a multidão humilde de pessoas com quem o Senhor falava a mensagem do amor e salvação. Por causa deste fato, o mestre reunia multidões e isto incomodava os poderosos de então. Essas autoridades achavam que Cristo era um agitador de massas, um político disfarçado com interesse em derrubar o sistema opressor da então Palestina, e este raciocínio inquietava o sistema político de Roma e o sistema religioso do Estado palestino. Então decidiram, por fim, a vida do Messias, enviado de Deus, que eles sequer conheciam. Para tanto, usaram um dos 12 seguidores do Mestre e combinaram o momento quando os discípulos de Jesus com ele estivessem juntos. Este traidor apontaria para as autoridades qual deles era Jesus. Então Judas, que tinha como sobrenome Iscariotes, no momento que estava sendo comprado, perguntou: "O que me dareis se eu vos entregar Jesus?" O representante do governo lhe disse: "Daremos 30 moedas de prata." Pelo que Judas fechou o negócio, recebeu as moedas, entregou Jesus, contudo das moedas nunca utilizou, porque sua consciência foi tão marcada pelo pecado da traição que Judas se suicidou pendurado numa corda presa no galho de uma árvore, e ali as 30 moedas de prata rolaram pelo chão sem que o traidor delas fizesse uso. A traição é o fim da linha do humano. Todo traidor, mais dias, menos dias, responderá pelo ato diante dos homens e diante de Deus, quando enfrentará a condenação eterna.
pacto da traição está no livro que escreveu Mateus, no capítulo 21, versos 37, que diz assim, aspas, e de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Fecha aspas. O capítulo 22 diz assim, estava, pois, perto a festa dos Asmos, chamada Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, e foi e falou com os príncipes dos sacerdotes e com os capitães, e como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Para melhor entendimento, os judeus estavam vivendo nos dias próximos da Páscoa, festa importante para o povo, porque celebrava os dias da libertação do cativeiro do tempo da escravidão no Egito, e foi naqueles dias que Jesus pediu aos seus discípulos que preparassem a celebração daquele memorial, e o fizeram na sala de certo judeu amigo de Jesus. Quando estavam reunidos diante da mesa servida com pães e vinho para a celebração da Páscoa, Jesus advertiu que um dos seus discípulos o trairia. E naquele momento o mestre instituiu, abre aspas, a Santa Ceia, fecha aspas, repartindo o pão que simboliza o seu corpo e o vinho que simboliza o seu sangue, porque pelo Espírito Santo de Deus ele já sabia que seria condenado e morto para em seu sangue garantir aos que creem a salvação eterna. Contudo, para os traidores sem perdão, a condenação eterna. No final de cada vídeo, colocamos um poema. E este poema diz assim: na calada da noite age o traidor, é o ladrão que a ponta de pés feito gato invade o espaço alheio, apanha o que não é seu. Não se preocupe, Deus, que a tudo vê, está atento. No seu livro, tudo foi anotado. Deus é fiel. A vida do traidor é curta. Ele não entende. Seus passos são trôpegos. Procura os seus que são doentes. Os traidores têm líder. Eles o obedecem com cegueira. Os traidores são esterco, não tem valor. Não gaste seu tempo procurando. Deus já o encontrou, os tem no cabresto. São trastes, são simplesmente descartáveis. O alheio chora a seu dono. O alheio é fogo nas mãos do roubador. Deste modo, meu amigo, minha amiga, senhor e senhora, professor, professora, alunos dos 3 graus, nós estamos encerrando mais esse vídeo e esperamos que em cada trabalho
que nós estamos colocando no YouTube possa ter valia no seu entendimento, porque nós oramos a Deus não só pelo que estamos fazendo, mas principalmente aqueles a quem nós estamos alcançando. Por tudo te agradeço e que Deus te abençoe ricamente.